Olá pessoal, obrigado por acessar o YouTube Lela Horta. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, venha adquirir conhecimento com a gente. Não esqueça de tocar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo que a gente vai subir aqui. Olha só, e para terminar, fechar essa turma de estagiários que eu recebi, vamos com a Núbia Gomes falando sobre insetos. Uma aula muito bacana para quem vai fazer o Enem, para quem está no ensino médio e também para quem está no ensino fundamental 2. Então, assista esse vídeo até o final e deixa o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Um abraço e lembra, conhecimento tem que ser compartilhado. Olá! No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os insetos. Esses seres que podem ser, por muitas vezes, muito sociáveis, mas podem ser muito misteriosos, que contêm várias cores, variadas formas, né? E que estão ali em diversos ambientes, na terra, na água, no ar. Vamos falar também das características gerais desses animais, né, dos insetos, assim como a importância dele na nossa sobrevivência e para o ecossistema também. Os insetos, eles fazem parte de um grupo maior, que é o filo, fazem parte do grupo artrópode, do filo dos artrópodes. Os artrópodes são animais invertebrados, né, exclusivamente invertebrados, que possuem um exoesqueleto rígido, não possuem ossos igual nós, os vertebrados, e também possuem vários apêndices muito bem articulados. E dentro desse grupo, a gente tem várias classes, né, de vários outros invertebrados. Uma delas é a classe insecta, que é a classe que pertence aos insetos. Temos outras classes também, que é representada pela classe das aranhas, pela classe dos caranguejos, da centopeia, por exemplo, são outros invertebrados. Mas a classe que falaremos hoje é a classe dos insetos. Mas o que diferencia uma abelha de uma aranha? O que diferencia um inseto de outro invertebrado? Né? É isso que a gente vai aprender hoje. Os insetos têm características específicas apenas deles, que fazem ele ter justamente uma classe só para eles. E quais seriam essas características? Né? A principal delas é a divisão do seu corpo. Né? Os insetos vão possuir três partes distintas, três segmentos diferentes, que são cabeça, tórax e abdômen. Então, quando você estiver por ali no mato, na floresta, no jardim e perceber o invertebrado, a primeira coisa é observar se esse animal é dividido em três partes distintas: cabeça, tórax, abdômen. Outra característica muito extremamente exclusiva desses animais é a presença de três pares de pernas, sempre muito bem articuladas. Esses três pares de pernas vão estar ali localizados no tórax desse animal. Né? Na cabeça também vai ser possuir um par de antenas. Além do mais, a maioria dos insetos são alados, ou seja, possuem asas nos seus corpos. Então, essas características, né? Essas são as características gerais que todo inseto, né, vai possuir, essa divisão em três partes no corpo, né, cabeça, tórax e abdômen, e a presença de três pares de pernas. Essas são as características essenciais que todo inseto vai possuir. E agora, a gente vai falar um pouco dessas três partes de forma mais detalhada, né? A gente vai falar um pouco da morfologia externa desses insetos. Começando pela cabeça, né? Ali na cabeça a gente vai encontrar um par de olhos compostos, né? Assim como o par de antenas, como eu havia dito. A gente vai encontrar também os ocelos, que são os olhos mais simples. Os olhos compostos são ali um pouco mais complexos e os ocelos são os olhos mais simples. Essas estruturas, né, a gente pode perceber que essas estruturas são estruturas sensoriais, ou seja, são responsáveis por detectar, né, ali os estímulos do ambiente. Né? As vibrações, o movimento, a percepção de luz, não? Então os olhos, as antenas, os ocelos vão ser essas estruturas sensoriais. É na cabeça também que a gente encontra o aparelho bucal desses animais, ou seja, o aparelho ali mastigador, que vai ser responsável pela alimentação desses insetos. E é dela que vamos falar em seguida.
As peças bucais são estruturas extremamente importantes, né, para esses animais, porque é com ela que eles conseguem se alimentar. E aqui ao lado a gente tem vários tipos, né, alguns tipos, né, existem outros, mas eu trouxe alguns exemplos aqui. A gente tem uma borboleta ali com um tipo de peça bucal do tipo sugadora. Temos o mosquito, que é do tipo picador, sugador. Aqui tem, logo embaixo, tem o tipo mastigador e o lambedor. Né? E essas estruturas, ela vai variar de acordo com o tipo de alimentação desses insetos, né? A forma que ele consegue as suas presas, a forma que ele consegue seu alimento, né? Mas também elas podem ter função defensiva, né? Para combate defensivo, além também de disputas sexuais, usar essas peças bucais para disputas sexuais. Seguindo, a gente tem as antenas, né? Dos insetos, que também está ali naquela região da cabeça. Essas antenas, elas possuem variadas formas, como vocês podem ver ao lado. Eu trouxe alguns exemplos, né? Elas vão ter várias funções, né? Vão ser principalmente sensitivas, né? Detectar os estímulos, mas também pode ter funções predatórias, ser usada na cópula, ter funções táteis, olfativas, auxiliar também no equilíbrio daquele inseto e também função auditiva. Então, muito importante, outra estrutura muito importante, né? Presente ali na região da cabeça dos insetos. Ok? Seguindo, então, a gente tem o tórax, que é o segundo apêndice vindo logo após a cabeça, né, dos insetos. Essa região é onde está localizado as pernas. Lembra que eu falei que todo inseto vai possuir 3 pares de pernas, localizado justamente no tórax, na região do tórax. Outra estrutura que a gente vai encontrar nessa parte são as asas, né, dos insetos. Eles podem possuir 1 par ou 2 pares de asas, ou podem também não possuir asas. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de formatos dessas asas. Elas vão ser usadas justamente para a locomoção aérea dos insetos, né? Pode servir também como proteção. A gente consegue observar, né, essa estrutura, que ela possui vários nervos e algumas formas diferentes para cada espécie. Possuem várias cores, formas geométricas. As asas também podem auxiliar no processo de camuflagem, ou mimetismo, né, que é muito importante, outro processo muito importante para os insetos. E as pernas, né, que também, os 3 pares de perna que estão localizados ali na região do tórax, vão ser sempre muito bem articuladas. É uma estrutura muito importante, né, porque vai ser usada ali para se locomover, principalmente no solo e na água, porque também temos insetos aquáticos. Essas pernas, de várias formas, vários tamanhos, elas vão ser usadas justamente para escavar o solo ou coletar alimento, capturar as presas, né? Os louva-a-Deus que são um dos insetos que a gente mais conhece ali, por usar justamente as suas pernas, né, para capturar as suas presas. Eles são carnívoros e usam muito essas pernas articuladas para capturar suas presas. Aqui a gente pode ver alguns exemplos: espal, um percevejo. Então, sempre vai ter a presença desses 3 pares de pernas. E a última estrutura, que vem logo após o tórax, que é a terceira parte desse inseto, é o abdômen, né, que está presente ali logo depois do tórax. É ali que vai se acomodar as vísceras também, a região onde se situa o ânus e o aparelho reprodutor desses insetos. Então, é a terceira parte, vindo logo após o tórax, que é a parte do abdômen, né? E aqui a gente tem alguns tipos, né, de abdômen, mais alongado, mais curto, um pouco separado ali do tórax, são bem junto ao tórax, né? Aqui estão alguns tipos, tem vários outros tipos também, né? E é nessa região também do abdômen que a gente tem alguns apêndices abdominais, por exemplo, como os cercos. Os cercos, eles são estruturas que estão fixas nesse abdômen, né, dos insetos, e também vão ter funções sensoriais, táteis, também vão poder auxiliar na reprodução
A gente também pode servir como uma espécie de pinça, ter essa função prensora e também auxiliar na eliminação de substâncias. É por essa parte também, é pelo abdômen, que os insetos fêmeas depositam seus ovos, né? Ali com seus filhotes. Então, a gente acabou de ver, né, que os insetos possuem essas três partes muito bem específicas, né, nessa estrutura, que é a característica geral deles, essa divisão corporal, cabeça. Então, nunca esqueçam que todo inseto vai possuir cabeça, tórax e abdômen. E que ali na região do tórax, a gente vai ter 3 pares de pernas, né, muito bem articuladas sempre. Falamos, então, dessa morfologia geral, né, da morfologia geral desses insetos, o que caracteriza a classe dos insetos. E agora a gente vai falar um pouco da importância, para finalizar, um pouco da importância desses animais, né, para a nossa sobrevivência, para o ecossistema, para o meio ambiente. Os insetos, eles são tão importantes por diversos motivos, por auxiliar em diversos serviços ecossistêmicos. A gente tem algumas ordens, né, alguns grupos dentro da classe dos insetos que são de grande importância justamente para a manutenção ambiental. Não que alguns insetos não sejam importantes, mas essas são as ordens que são extremamente, né, que são mais importantes até, que é a ordem Coleóptera, Ortóptera, Hemiptera, que são os besouros, os gafanhotos, os grilos, os percevejos, a ordem Lepidoptera, que é representada pelas borboletas e pelas mariposas, e a ordem Hymenoptera também, que é representada pelas vespas, pelas abelhas, pelas formigas, e a ordem Diptera, que são as moscas, sim, justamente as moscas, são extremamente importantes para o nosso ecossistema e para a nossa sobrevivência, consequentemente. Eu listei, então, alguns serviços ecossistêmicos, né? Esses serviços que ajudam a equilibrar ali, a manter o equilíbrio ambiental. São serviços também que vão auxiliar na recuperação, né, na melhoria daquelas condições ambientais e vai refletir diretamente na qualidade de vida das pessoas, né, dos seres humanos. A gente tem a polinização, que é responsável por mais de 90%, né, da dispersão das espécies de planta, né? Sem essa polinização, consequentemente, em um período curto de tempo, a gente pode ver a diminuição, por exemplo, da reprodução das plantas e a mudança na paisagem, uma significativa mudança na paisagem. Temos a dispersão de semente, que é feita principalmente pelas formigas. Essa dispersão de sementes é justamente essa dispersão espacial das espécies vegetais, e a gente tem regulação das populações de plantas, entre outros. A produção de alimento, né, temos alguns insetos que produzem alimentos extremamente importantes para a nossa sobrevivência e para a nossa economia também. A ciclagem de nutrientes e a decomposição, como sabemos, quando um organismo vivo, né, morre, os insetos são extremamente responsáveis pela decomposição daquela matéria orgânica, né, que está ali no solo, além também do revolvimento do solo, o controle biológico de pragas. Os insetos podem ser usados justamente para fazer o controle biológico, por exemplo, de outros insetos, que podem ser pragas para uma cultura, por exemplo, uma cultura vegetal, agrícola. Os insetos também vão servir de alimento para vários invertebrados insetívoros, né? Além também de fazer a manutenção da estrutura da comunidade de animais, né? Através da predação, do parasitismo, da transmissão de doenças. Aqui eu trouxe algumas curiosidades, né, sobre os insetos, quando os insetos estão inseridos. Temos o Dia Mundial das Abelhas, que é comemorado no dia 20 de maio, as abelhas, aí, como eu havia dito, sendo as maiores responsáveis pela polinização, né, e a polinização é um processo indiscutível, extremamente importante. A maioria dos vegetais que chegam em nossas mesas são responsáveis, chegam em nossas mesas justamente por causa da polinização, né, também. A dispersão de sementes, que é feita pelas formigas, através de um processo muito curioso, onde essas formigas levam essas sementes para suas galerias, enterram essas sementes lá, se alimentam de uma substância que tem ali na ponta dessa semente e depois deixam a semente lá e ela acaba florescendo, né, e se transformando em uma árvore, em outra espécie vegetal.
e podendo criar até um novo habitat. Outra curiosidade é sobre a conchonila. A conchonila faz parte da ordem dos hemípteras. A conchonila, quando ela é processada, ela se transforma em um corante nessa, né, um pouco amarelo, alaranjado ali, que é usado no processo de coloração de alguns cosméticos, batom, maquiagem, assim como pode ser usado também na coloração de alguns alimentos, né, que a gente consome no nosso dia a dia. E também a importância, né, dos insetos para várias outras espécies, para os peixes, para a galinha, para os anfíbios, os sapos, por exemplo. Então, a gente percebe, né, que esses insetos estão extremamente ligados à nossa sobrevivência, seja de forma negativa ou positiva, né, muitas vezes muito positivas. Eles podem, por exemplo, causar danos à saúde dos humanos, né, e animais domésticos, porque eles são vetores de várias doenças, justamente por ser capaz de transmitir, né, um agente infectante, um vírus, um protozoário, uma bactéria, e causar algumas doenças aos seres humanos, como a malária, o zika vírus, a dengue, né, a doença de Chagas, são algumas doenças causadas transmitidas pelos insetos. Eles afetam a agricultura também, como podem ser uma praga para a agricultura e para a horticultura, afetando de forma negativa, mas também fornecem diversos alimentos e materiais também. O mel, né, produzido pelas abelhas, é um alimento consumido, é um produto consumido mundialmente, no mundo todo. Outro material, por exemplo, é a seda, produzida pelo bicho de seda, né, que é usado principalmente na indústria têxtil. E eles são também de grande importância para a realização de estudos científicos. Alguns avanços científicos que ocorreram durante os séculos, os anos, foram feitos com insetos, porque eles são objetos de estudo muito bem manipuláveis, de fácil manipulação, eles se reproduzem de forma bem rápida também, e tem um tempo de vida, um ciclo de vida, né, relativamente muito rápido. E para finalizar, vamos falar um pouco de algumas ameaças, né? A biodiversidade é muito importante, falar o que afeta de forma extremamente negativa a vida desses insetos, sendo eles tão importantes, né, para essa manutenção do ecossistema, da natureza e para a nossa sobrevivência, né? Os agrotóxicos, os incêndios, as mudanças climáticas são as principais ameaças, justamente por atacar de forma direta vários hectares de terra, mudar ali o que se refere às mudanças no clima e na temperatura também, e também está ligada com a emissão de gases, né, extremamente poluentes e negativos para a camada de ozônio. Os agrotóxicos sendo extremamente nocivos, né, à vegetação, e tudo que está ligado à vegetação afeta diretamente os insetos, justamente por esse ambiente, né, pelas florestas, pela vegetação em si. Qualquer mato que você tem inseto ali, e esse ambiente está servindo de abrigo, está servindo de alimento, está servindo está envolvido em algum processo importante, né, na vida desses animais. Os incêndios, por afetar hectares, né, de florestas, e a introdução de espécies não nativas também, que afeta diretamente a vida desses insetos, que pode ocorrer ali de forma intencional ou de forma acidental, que a introdução de espécies, né, que não é daquele determinado ambiente, pode mudar a configuração desse ecossistema e ameaçar também as espécies, né, inclusive os insetos, né, espécies dos insetos, vários insetos. Então, essa introdução de espécies não nativas, ela pode, né, interferir ali nesse nicho ecológico, na cadeia alimentar também. E é isso. Essas são algumas ameaças à biodiversidade dos insetos. É de extrema importância, né, observar o que a gente pode fazer para melhorar, né, a vida desses animais que são extremamente importantes, tanto eu quanto você, né? E é isso. Muito obrigada. Essa foi a aula de hoje sobre os insetos. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.